anos pelo impasse. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. No dia 5 de outubro, a Constituição Brasileira de 1988 completa 25 anos. E para falar sobre a eficácia social da Constituição Cidadã, que tem como foco central a proteção e promoção dos direitos fundamentais, hoje entrevisto o jurista Miguel Reale Júnior. Miguel Reale Júnior foi assessor especial de Ulisses Guimarães na Assembleia Nacional Constituinte, aquela que elaborou a Constituição Cidadã Brasileira. Agradeço muito sua presença nesses dias que antecedem a data dos 25 anos da Constituição e gostaria de começar exatamente com a indagação se passado 25 anos, a nossa Constituição é realidade para todos os brasileiros. Maria Lídia, há pontos altamente positivos. O que se discute hoje não é a necessidade de mais declarações de direitos, e sim de efetividade desses direitos. E muitos desses direitos foram realmente efetivados a partir da Constituição. A começar, por exemplo, pelo consumidor. Era a Constituição que previu que haveria um Código de Defesa do Consumidor. E este código foi editado e está aí, vigorando em defesa da população especialmente a população mais frágil, diante do fornecedor, diante do prestador de serviço. Existem outros direitos fundamentais que foram a ordem social, a ordem da Seguridade Social, as aposentadorias, a possibilidade de todos receberem proventos mínimos de um salário mínimo, foi uma imensa conquista que trouxe a Constituição de 1988. Os direitos trabalhistas, os direitos sociais que foram consagrados, como o direito à licença maternidade, à licença paternidade, só para lembrar de algumas pequenas questões, mas que estão presentes no cotidiano do brasileiro e que decorrem da Constituição brasileira. Há outros campos, ela foi muito falha e nós pagamos esse preço que diz respeito a toda a estrutura política. A estrutura política, ela foi vítima de interferências do então presidente Sarney e nós ficamos com um presidencialismo manco, com uma relação de poderes extremamente complicada e nós estamos pagando esse preço. Até hoje se fala de reforma política, passados 25 anos, e até hoje nada se fez em matéria de reforma política. Agora, o que é que deve e pode ser feito no sentido desses direitos que constituem um grande avanço, se atingirem realmente a todos os brasileiros? Nós sabemos que há há brasileiros em circunstâncias muito desiguais, sem acesso a esses direitos, né? São os presidiários, são as minorias étnicas, nós sabemos índios, nós ainda temos muitas circunstâncias assim. O judiciário pode fazer alguma coisa? O judiciário foi chamado a ter um papel importante no país, né? Todas as questões que foram levadas ao judiciário transformaram o judiciário num grande poder moderador a compor conflitos e dificuldades da vida brasileira. O judiciário, por isso, passou a ter um papel fundamental não só de interpretar a Constituição, mas muitas vezes de suprir a Constituição quando ela determinava que leis deveriam ser editadas para dar efetividade e não eram editadas. A Constituição, por exemplo, o Supremo Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo estabeleceram que o deputado que muda de partido indevidamente perde o mandato. Isso não está na Constituição. Ao contrário, nós estamos vivendo um momento de dança das cadeiras terrível, se permitiu, né? Aí que em novos partidos pode passar, mas não sendo passar para um novo partido, havia essa dança das cadeiras e foi o Supremo que estabeleceu. Os direitos sociais que estão lá estabelecidos na Constituição, muitas vezes precisou o Supremo consagrar efetivamente o atendimento às indenizações dos empregados que são despedidos sem justa causa, a questão até complementação, com uma interpretação muito livre. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento entre
pessoas do mesmo sexo, quando a Constituição é clara ao estabelecer que o casamento se realiza entre homem e mulher. O Supremo entendeu que o que importa é a união. E se existe uma união, mesmo que as pessoas sejam do mesmo sexo, deve prevalecer o espírito dessa disposição e não a letra da lei. Então, o Judiciário teve um papel muito importante e tem um papel muito importante. Falando no Judiciário, nós vivemos um momento em que o Judiciário está tendo muita visibilidade por esse julgamento do Mensalão. E eu gostaria de... o que efeito o Supremo ter acatado o recurso dos embargos infringentes é um efeito positivo ou é um efeito desastroso, considerando que um novo julgamento vai haver mais demora, o impacto que isso tem sobre a expectativa da sociedade e do ponto de vista prático mesmo. Quanta gente que está até presa esperando pela agilidade da justiça e que, na verdade, pode ainda continuar cumprindo indevidamente uma pena. Olha, o fato de ter sido recebidos os embargos infringentes e voltar a examinar, por exemplo, a questão da configuração ou não do crime de quadrilha ou bando, não quer dizer que vai haver alteração. São 2 novos ministros, não se sabe que posição que eles vão assumir. Precisa ver o que o relator, o Luiz Fux, vai trazer como interpretação. O que se vai discutir é como se configura o crime de quadrilha ou bando. Uma parte dos ministros entendia que estava configurado o crime de quadrilha ou bando, outros entendiam que precisava de ser caracterizada maior estabilidade e permanência da associação para cometer esses crimes, para que se configurasse o crime de quadrilha ou bando. Então é uma discussão que vai pairar muito mais no plano teórico, no plano da discussão da configuração delituosa, mas não é certo que vai haver alteração. Pode haver, mas não é certo que vai haver alteração. Certo. Para encerrar, como é que o senhor avalia a justiça brasileira? Porque quando as pesquisas são feitas, as pessoas não acreditam muito na justiça, considerando a questão da lentidão. A nossa justiça, do ponto de vista objetivo, é ruim ou é aceitável? É necessário uma reforma urgente? Bom, várias reformas já foram feitas e foi feita uma emenda constitucional 45 que realmente trouxe transformações positivas para o nosso judiciário. O problema todo está que nós temos muitos processos e poucas partes. O que ele quer dizer com isso? É que um grande número de processos tem as mesmas partes como litigantes. E os principais litigantes no Brasil é o próprio Estado, são os estados, os municípios e a União. Então, os particulares se constituem como a menor parcela que vai à justiça. Quem mais vai à justiça é o Estado. E o Estado o Estado prolonga os processos, interessa ao Estado, interessa ao município, interessa à União, prolongar o processo, porque ele muitas vezes é devedor e ele prolonga para fazer com que essa dívida venha a ser paga pelo administrador futuro e não pelo administrador que está no poder naquele instante. Isto é um grande obstáculo à justiça. Outro obstáculo à justiça é a justiça estar na ponta. O que falta muito é a justiça que vai lá para a Zona Leste, vai para Parelheiros, é o judiciário que esteja próximo do povo para resolver pela mediação os problemas que afligem a população no seu dia a dia. Eu agradeço muito a sua entrevista. Gente, eu que agradeço. Uma boa noite, obrigado. Obrigada. Gabriel.